Olá! Está no ar o Revista TST e a partir de hoje ele vai ser apresentado assim, de casa, para garantir a minha segurança e de toda a equipe da TV do TST. A nossa intenção é fazer com que você se mantenha informado sobre os principais fatos, as ações e os julgamentos da Justiça do Trabalho, mesmo durante a pandemia do novo coronavírus. E no programa de hoje você confere. Legião da Boa Vontade, LBV, vai ter de indenizar uma empregada por falta de depósito integral do FGTS. Não comprovação de insuficiência econômica anula direito ao benefício da justiça gratuita. Presidente do TST e do CSJT, ministra Maria Cristina Peduzzi, fala sobre as ações adotadas pelo tribunal em razão da pandemia da Covid-19 e o protocolo adotado para a retomada gradual dos serviços presenciais. Desde o dia 18 de março, o TST segue com as atividades presenciais suspensas, mas as sessões de julgamento têm ocorrido. Passaram a ser de forma telepresencial e com transmissão em tempo real pelo canal do TST no YouTube. Acompanhe agora na reportagem um caso importante que foi julgado pelos ministros. Uma fazenda em Tocantins vai ter de pagar indenização ao filho de um empregado que morreu em um acidente de trabalho. O empregado tinha 27 anos e caiu de uma altura de 19 metros, porque não fixou corretamente o equipamento de segurança. O juízo de primeiro grau entendeu que houve responsabilidade da empregadora e do empregado e fixou o valor da indenização por danos morais em R$250 mil. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e Tocantins, confirmou o valor da condenação. A decisão também foi mantida pela terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho. Os ministros consideraram fatores como a falta de avaliação médica e de treinamento para a tarefa, que eram responsabilidades da empregadora. A empresa, então, recorreu à seção 1 de dissídios individuais. O relator, ministro Breno Medeiros, entendeu que o valor de R$250 mil é adequado e proporcional à condição financeira da empresa e à parcela de culpa no caso. O ministro ressaltou que os valores de indenização por danos morais só são revistos quando existe desproporção, o que não teria ocorrido no caso. A decisão foi unânime. Na seção 2 de dissídios individuais, os ministros decidiram que uma microempresa que não comprovou insuficiência econômica não tem direito ao benefício da justiça gratuita. Os detalhes com Luana Carvalho. O caso teve início com a demissão do único empregado da microempresa de Uberlândia, em Minas Gerais. O profissional exercia a função de torneiro mecânico. Segundo a Securvide, vidros de segurança, o acerto das verbas rescisórias foi feito após o desligamento, mas o empregado ajuizou reclamação trabalhista 1 ano e meio depois. Em primeiro grau, o empregado conseguiu ganho de causa. Após o esgotamento das possibilidades de recurso, os sócios ajuizaram ação rescisória no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em Minas Gerais. Mas o processo foi extinto sem julgamento do mérito, porque faltou o recolhimento das custas processuais. Em recurso ordinário ao TST, os empresários sustentaram que o artigo 98 do Código Civil assegura a gratuidade da justiça tanto para a pessoa natural como para a pessoa jurídica com insuficiência de recurso. O caso foi julgado em sessão remota pela seção 2 de dissídios individuais do TST. O relator, ministro Dezena da Silva, avaliou que as pessoas jurídicas dos sócios não conseguiram comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Isso porque os documentos apresentados para atestar a situação financeira, entre os quais declaração de miserabilidade jurídica das pessoas naturais, extrato do imposto de renda, resultado da consulta ao Serasa e declaração de inatividade da empresa, não constituem prova cabal e inarredável da efetiva condição de insuficiência econômica. Dessa forma, por unanimidade, a SDI2 confirmou o entendimento de que os sócios não conseguiram comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas do processo. E depois do intervalo, Legião da Boa Vontade, LBV, vai ter que indenizar uma empregada por falta de depósito integral do FGTS.
Estamos de volta e vamos para o giro de notícias pelas turmas. E eu começo o giro de notícias com uma decisão da terceira turma, que determinou que a Legião da Boa Vontade, a LBV, indenize uma empregada por falta de depósito integral do FGTS. Os detalhes com Pablo Lemos. A empregada trabalhava como operadora de telemarketing na Legião da Boa Vontade, em São Paulo. Na reclamação trabalhista, disse que a instituição havia deixado de depositar parte do valor referente ao FGTS. Com isso, alegou falta grave da LBV e entrou com ação para ter direito à rescisão indireta. No entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na capital paulista, a quitação incorreta do FGTS não justificaria o pedido da operadora de telemarketing. Segundo o TRT, em regra, o empregado só movimenta os valores do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ao término da relação de trabalho. Sendo assim, a LBV poderia regularizar os depósitos após o desligamento da empregada. Ainda de acordo com o regional, não ficou comprovado que a operadora de telemarketing teria direito ao saque do FGTS durante o contrato de trabalho. A empregada recorreu e o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na terceira turma, ministro Agra Belmonte, ressaltou que o depósito do Fundo de Garantia é uma obrigação continuada. Disse ainda que o descumprimento mensal é caracterizado como inadimplência por parte do empregador. O relator acrescentou que o depósito correto do FGTS não interessa apenas ao empregado, mas também ao sistema que utiliza os recursos do fundo em políticas sociais. Com esse entendimento, a LBV foi condenada ao pagamento das verbas rescisórias devidas no caso de dispensa imotivada. E nós tivemos duas decisões semelhantes julgadas pela primeira e quarta turmas do TST que envolveram honorários advocatícios. O repórter Daniel Vasques acompanhou essas sessões e traz os detalhes para a gente. As decisões foram tomadas de maneira unânime em duas ações em que os empregados eram representados por advogados particulares. Nos dois casos, as empresas envolvidas foram absolvidas de arcar com os honorários advocatícios referentes aos representantes dos empregados que entraram com a ação. Na quarta turma, os ministros acolheram um recurso de revista da JBS Aves. Anteriormente, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, havia entendido que os honorários deveriam ser pagos pela empresa. O motivo seria uma declaração de hipossuficiência da empregada que apresentou a reclamação trabalhista, além do benefício da justiça gratuita concedido a ela. Mas o relator do recurso no TST, ministro Alexandre Ramos, apontou que, além da perda da ação, a Lei 5.584 de 1970 condiciona o pagamento dos honorários advocatícios a dois requisitos: a assistência do empregado por sindicato da categoria profissional e a comprovação de recebimento de salário inferior ao dobro do mínimo legal, ou ainda que o empregado esteja em situação econômica que não lhe permita realizar o pagamento em detrimento do próprio sustento. Como a empregada foi assistida por advogado particular, a empresa ficou isenta de pagar os honorários. Em decisão semelhante, a primeira turma do TST também reverteu decisão de segundo grau que obrigava o município de Caucaia, no Ceará, a pagar os honorários advocatícios. No caso, a empregada terceirizada que moveu a ação também foi representada por advogado particular. Ana Amélia. E eu encerro o giro de notícias com uma decisão da 7ª turma que condenou uma microempresa que ficou por mais de 9 meses com a carteira de trabalho de uma ex-empregada. A empregada contratada como auxiliar de estética alegou na reclamação trabalhista que a carteira de trabalho só foi devolvida quase um ano após o desligamento da empresa. Segundo ela, a falta do documento a impedia de comprovar sua experiência no mercado de trabalho ao buscar novo emprego. Em defesa, a empresa alegou que o ato não configura dano moral, tendo em vista que a experiência profissional poderia ser comprovada em consulta ao INSS. Ao julgar o caso no Tribunal Superior do Trabalho, o relator na 7ª turma, ministro Cláudio Brandão, explicou que, em relação ao dano moral, ainda que não haja a comprovação de que a retenção da carteira tenha ocasionado perdas materiais, é evidente a natureza ilícita da conduta e o prejuízo dela decorrente.
O ministro lembrou que o documento pertence ao empregado e é indispensável para a obtenção de novo emprego. Assim, a 7ª turma do TST condenou a empresa ao pagamento de indenização de R$ 3.000 à empregada. A decisão foi unânime. O TST divulgou o calendário das sessões telepresenciais de agosto. Elas têm o mesmo valor jurídico das sessões presenciais. Confira. Segunda-feira, dia 17, a sessão de dissídios coletivos se reúne às 1h30 da tarde. Na terça-feira, dia 18, há 3 sessões telepresenciais previstas. Da sessão 2 de dissídios individuais, às 9 horas da manhã, da 6ª turma, às 2 da tarde e da 4ª turma, às 3 da tarde. Dia 19, quarta-feira, a 5ª, a 7ª e a 8ª turmas se reúnem às 9 horas da manhã. Na parte da tarde, a 1ª, a 2ª e a 3ª turmas realizam sessão telepresencial às 2 horas. E na quinta-feira, dia 20, a sessão telepresencial da sessão 1 de dissídios individuais está agendada para as 9 horas da manhã. As sessões são transmitidas em tempo real pelo canal do TST no YouTube. E depois do intervalo, presidente do TST e do CSJT, ministra Maria Cristina Peduzzi, fala sobre as ações adotadas pelo tribunal em razão da pandemia da Covid-19 e o protocolo para a retomada gradual das atividades presenciais. E você acompanha agora uma entrevista que eu gravei com a presidente do TST e do CSJT, ministra Maria Cristina Peduzzi, sobre as ações adotadas pelo tribunal em razão da pandemia da Covid-19. A presidente também falou sobre o protocolo para a retomada gradual das atividades presenciais no TST. Confira. Olá, ministra, muito bem-vinda ao nosso programa, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom, a gente está em agosto, mas desde março a administração do TST tem adotado medidas para garantir a segurança de servidores e demais colaboradores do tribunal em razão da pandemia da Covid-19. Eu queria que a senhora explicasse para a gente, para quem está nos assistindo, quais têm sido essas medidas e de que forma elas têm contribuído para a segurança do trabalho. Tudo bem, como vai, Ana Amélia? É um prazer estar aqui falando para os nossos colegas e amigos da TV e ouvintes da TV Justiça. O TST foi vanguardista, sabe, na produção de atos normativos e na adoção de medidas e providências para enfrentar a pandemia. Nós estamos trabalhando com o objetivo de manter o serviço com responsabilidade, mas com a preocupação de evitar o contágio, valendo-nos da tecnologia como a nossa principal aliada, com a bênção de termos, já quando começamos com o trabalho remoto, 100% praticamente do PJE, Processo Judicial Eletrônico, implantado na Justiça do Trabalho. Então, isso possibilitou que nós, com segurança, e trabalhando pelo meio remoto, reduzindo de plano a prestação presencial de serviços, continuássemos prestando à sociedade a jurisdição devida. Veja que eu falei que fomos vanguardistas, porque o primeiro ato que a presidência do TST adotou foi no dia 10 de março, bem no início, da pandemia, que foi a autorização do teletrabalho para os servidores que então retornassem de viagens de locais, digamos, onde já houvesse diagnóstico da enfermidade. Imediatamente, já no dia 19 de março, tivemos que determinar a suspensão da prestação jurisdicional de serviços no âmbito do TST, em sequência da Justiça do Trabalho, com um trabalho com um contingente presencial mínimo e restrito àquelas atividades efetivamente essenciais para a manutenção dos serviços. Em sequência, já instalamos
as sessões e as audiências telepresenciais, que têm o mesmo efeito de uma presencial. E instalamos o mesmo procedimento em toda a Justiça do Trabalho, não só nas sessões dos tribunais regionais do trabalho, como também nas audiências, porque o próprio Código de Processo Civil já tinha essa previsão, né, de fazer as audiências por meio de videoconferência. Temos tido muito sucesso com as sessões telepresenciais, com a participação do Ministério Público, dos advogados, com a possibilidade do amplo debate, né, por meio da videoconferência, todos adaptados e substancialmente auxiliados com o trabalho dos servidores da área da Secretaria de Tecnologia da Informação, que estão aprimorando, e os nossos investimentos, o que nós estamos economizando, não é, com certos itens, né, que são próprios do trabalho presencial, nós estamos investindo em tecnologia. Certo, ministra. E como é que está hoje a produtividade do tribunal, tendo em vista que o trabalho não parou? Desde o início das nossas atividades remotas, né? No dia 16 de março deste ano, quer dizer, 5 meses praticamente, né, de trabalho remoto, o TST julgou mais de 123 mil processos, proferiu cerca de quase 4 mil decisões interlocutórias, cerca de 24 mil despachos, produziu mais de 1 milhão de atos de secretaria. São números expressivos que demonstram que o índice de produtividade da Corte superou o de 2019. Então, só para você ter uma ideia, até junho de 2020, considerado este ano, né, a partir da pandemia, o TST recebeu 201.861 recursos, processos, e julgou 168.632. Então, julgou substancialmente, né? Considerado o número de processos surpreendente em relação à numeração, aos quantitativos pretéritos. E considerado esse mesmo período de 2019, o TST, nesse mesmo período, no ano passado, julgou 158.855 processos. Portanto, julgou este ano 10 mil processos a mais no mesmo período do ano passado. Então, podemos dizer que o trabalho remoto, ele ofereceu, inclusive, um ganho de produtividade, né, em cerca de 10 mil processos a mais julgados do que no ano passado. E se nós compararmos, né, esses períodos, e também realizamos um número maior de sessões, de processos julgados em sessão do que no ano passado. Então, o número de julgamentos foi maior também do colegiado, não só monocraticamente. E isto tem um significado relevante, porque mostra que nós enfrentamos as dificuldades e estamos nos adaptando como a vida exige e como a sociedade merece e também exige dos poderes constituídos. Com certeza, presidente. Eu queria que a senhora falasse para a gente sobre esse protocolo de retorno gradual das atividades presenciais no TST. A direção do tribunal instituiu um comitê de estudo, para elaborar esse protocolo. Queria que a senhora nos contasse como é que isso ocorreu e quais foram os profissionais envolvidos nesse estudo. Olha, no dia 5 de junho, nós editamos, a presidência do tribunal editou um ato que instituiu essa comissão técnica que foi incumbida de elaborar um plano de implementação da retomada gradual dos serviços presenciais, e ela trabalhou incessantemente. O vice-presidente do tribunal, o ministro Vieira de Mello, presidiu a comissão. E todos os setores do tribunal foram representados nessa comissão. Em especial, eu aqui assinalo a participação dos integrantes da Secretaria de Saúde do tribunal, os médicos, que não só a nossa secretária, como diversas especialidades médicas, porque é um trabalho técnico que envolve esses conhecimentos.
e a Secretaria também de Segurança, né, que tem um papel aqui muito importante. Mas, enfim, todos os setores participaram desta comissão, que produziu um trabalho excelente. Já foi entregue no final do mês de junho, nós ouvimos as entidades que a resolução do CNJ determinou, ouvimos a OAB, ouvimos o Ministério Público do Trabalho e Defensoria Pública, e, por fim, elaboramos, né, o ato conjunto da direção do tribunal, que é o número 316, que já foi divulgado no dia 4 de agosto de 2020, e este ato, ele dá todas as orientações e as informações, ele reproduz, não é? E ele foi editado observando as orientações e as informações técnicas que foram prestadas à comissão pelo Ministério da Saúde, Anvisa, Secretaria de Saúde, enfim, unidades autorizadas, né? Atos normativos do CNJ, estudos que foram estabelecidos e executados, e fixou um plano de retorno cuidadosamente detalhado, com regras sanitárias específicas, considerando todos os cuidados, os novos protocolos de saúde, de higiene, que serão observados no momento adequado para garantir uma retomada presencial segura. O nosso ato, ele fixa 4 etapas. Ele estabelece uma primeira etapa de retorno presencial, que envolve, né, gabinetes e unidades que exercem atividades essenciais, com um limite de 30% do pessoal de cada uma destes setores ao longo da jornada. No momento seguinte, na etapa 2, esse contingente vai aumentar para 50% do pessoal de cada uma dessas unidades autorizadas a funcionar. Depois nós temos ainda uma etapa 3, que vai até 70%, né, do quadro de cada unidade, e nesta etapa já se autoriza sessões de julgamento presenciais em forma alternada nas turmas, e na etapa 4 significará a nossa libertação, né? A nossa liberação para o regime presencial e com observância das normas de biossegurança, mas já sem as limitações. Então, nós já teremos, provavelmente, nessa etapa, uma segurança que resultará, não é, de, enfim, ou descoberta, né, de um medicamento que cure ou que cure a doença, que cure a enfermidade, ou de uma vacina. O que a comissão técnica acredita ser necessário ou essencial para que essa retomada aconteça? Nós vamos dispensar no retorno, inclusive, de voto eletrônico, por não ter toque nenhum. O acesso ao tribunal, né, será absolutamente, não é, seguro. Nós estamos, enfim, já implementando um sistema de layout que facilite, não é, o uso de gel, que facilite e que identifique espaços. Vamos, inclusive, em data, não é, definida, promover uma adequada, né, instrução, né, de todos os profissionais do TST, magistrados, servidores, colaboradores, não é, estagiários, a se orientarem, né, a orientá-los na prática dessas etiquetas de higiene, né, de lavagem de mão, como cobrir o rosto para espirrar, para tossir, usar sempre a máscara, o tribunal vai fornecer, e, inclusive, no momento inicial, só ingressarão no tribunal quem lá trabalha, não é? Nós, não tendo sessão por meio presencial, né, até o próprio ingresso dos advogados será, num primeiro momento, não é, restrito, até que
esta situação se regularize, né? Muito obrigada pela entrevista, mas eu gostaria de, antes da gente encerrar, que a senhora deixasse uma mensagem para os trabalhadores em geral. Olha, a minha mensagem é de esperança, e porque nós não podemos nunca deixar de acreditar que, com a proteção de Deus, tudo haverá de ser normalizado. Digo que reconheço as dificuldades que todos vivemos neste momento. O Poder Judiciário está cumprindo o seu papel, né? Mas nós dependemos, não é, de outros fatores, de que o índice de transmissão seja reduzido, né, para voltarmos à normalidade, né, para que se restabeleça, não é, a economia, né, para restabelecermos, não é, a oferta de emprego, mas muito se está fazendo para preservar emprego, para preservar, não é, renda, e tenho esperança de que nesse sistema de solidariedade que devemos ter, de colaboração, cada um, não é, contribuir da forma que pode, né, que nós consigamos em breve, né, quando os níveis de segurança permitirem, né, ou que surja um medicamento eficaz, que a vacina, não é, seja, não é, logo dentro das possibilidades, não é, implementada, que nós possamos, não é, restabelecer a normalidade, digamos, das nossas vidas. Então, eu acredito que muitas coisas, muitas práticas serão alteradas e nós temos que aproveitar de cada momento o que é positivo e buscar encontrar soluções e trabalhar executando a nossa parte para que tudo melhore, né? E para que de mãos dadas tenhamos, não é, uma superação, ou pelo menos que as dificuldades se amenizem, enfim, e que nós voltemos a ter prosperidade e a ter saúde. Com certeza, ministra. Muito obrigada mais uma vez pela entrevista e até a próxima. E o Revista TST de hoje fica por aqui. Outras notícias você pode acompanhar no nosso site e também pelas redes sociais. Muito obrigada pela companhia. Até semana que vem e se cuida.